Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa do O Social em Nós, o nosso podcast, onde a gente reflete sobre questões acadêmicas, questões do dia a dia, questões do cotidiano aí, a partir da perspectiva da psicologia histórico-cultural. Eu sou o Guilherme Arinelli e eu sou psicólogo, já estudo psicologia histórico-cultural há alguns anos, e se você tem interesse por esse tema aí, considere bastante se inscrever no nosso canal do YouTube e também se inscrever no Spotify, caso você esteja ouvindo pelo Spotify, e acompanhar a gente também aí nas redes sociais, Instagram, né, enfim, todos os lugares aí que a gente posta conteúdo. Hoje, talvez se você já acompanhou os últimos programas, você deve estar achando que está um pouco diferente, porque hoje eu estou sozinho aqui, meu grande parceiro aí, meu amigo Matheus, não pôde estar aqui hoje, mas enfim, isso faz parte da dinâmica do dia a dia, porque a gente quer sempre entregar um conteúdo aqui para vocês semanalmente, e o Matheus volta aí nos próximos programas, enfim, pode ser que tenham programas que ele grave também, que eu não vou estar presente, mas a gente vai tentando aí articular todos os nossos compromissos, né, do dia a dia, das atividades profissionais que a gente tem, para além aqui do podcast, e tentando organizar isso com um compromisso que a gente assume aqui com vocês. E aí, aproveitando então, eu pensei em propor aqui para vocês hoje uma coisa um pouco diferente também, já aproveitando que eu já estou aqui também sozinho, que já é diferente aí dos outros programas, eu quero propor também uma coisa diferente para vocês e espero que vocês gostem, depois vocês podem comentar também se vocês gostaram, se valeu a pena, se a gente pode fazer outros programas mais ou menos nesse formato, e a ideia é fazer uma leitura conjunta, tá? Eu pensei nessa possibilidade porque eu não sei quantos de vocês aí que estão ouvindo a gente, que acompanham aqui o nosso trabalho, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados já com a leitura, né, na área da psicologia histórico-cultural, quantos de vocês já leram textos do Vygotsky, ou de leitores do Vygotsky também, estudiosos do Vygotsky. Não sei o quanto que vocês estão acostumados, ou faz parte do hábito de vocês lerem artigos científicos, por exemplo, ou trabalhos acadêmicos, né, ou livros de outras naturezas, enfim. Então, a proposta hoje aqui é a gente fazer uma leitura conjunta. É claro que a ideia é que seja também uma leitura comentada, né, eu não vou ficar só falando aqui sozinho, enfim, só lendo sem parar, né, enfim, a ideia é que seja uma leitura comentada, que eu possa ir pensando aqui junto com vocês, e a ideia não é necessariamente ler o texto todo, tá? A ideia de fato, a gente conseguir ler um trecho, fica a recomendação de leitura para vocês também, caso vocês tenham interesse depois em ler o texto por completo. E é um artigo, hoje eu selecionei um artigo que eu gosto muito, que para mim é muito importante, e eu acho que se vocês quiserem, ele está disponível aí na internet. Essa é uma das vantagens, né, da gente fazer uma leitura conjunta de artigo, porque a gente consegue usar o material aqui, divulgar o trabalho dos pesquisadores, né, divulgar coisas que a gente acha que tem uma profundidade teórica, conceitual, que tem um rigor técnico, científico importante também. E, enfim, porque às vezes a gente pode esbarrar também em questões de direitos autorais, enfim, né, não são todas as editoras que liberam para fazer uma leitura conjunta, nem da totalidade da obra, nem de parte da obra. Então, enfim, vamos fazer esse teste hoje e espero que você goste. Se você não é da área da psicologia, não se preocupe, a gente vai lendo aqui bem tranquilamente aqui, né, vamos lendo em conjunto. E deixa também teu comentário sobre o que você achou, se foi muito difícil, se não foi, se você acha que vale a pena a gente fazer mais isso de vez em quando. A gente ainda está testando formatos, a gente está pensando o que pode funcionar melhor, né, enfim, pensando aqui no nosso podcast, e a ideia é a gente fazer coisas que a gente tem vontade, de fato, né, então, fazia tempo que eu estava com vontade já de fazer esse modelo de leitura conjunta, eu aproveitei para propor isso hoje, então. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, para você que está só ouvindo em áudio, não se preocupe, eu vou descrever tudo que estiver aqui na minha tela, para que você possa ir acompanhando também, tá bom? Então deixa eu só trocar aqui. O artigo que a gente vai ler hoje, então, é um artigo da professora Vera Lúcia Trevisan de Souza, que foi a minha orientadora de iniciação científica, mestrado, doutorado, né, do Matheus também. A Lilian, a outra autora é a Lilian Aparecida Cruz Dunhani, né, que foi uma colega aí do grupo de pesquisa, junto com a Elaine de Cássia Gonçalves dos Reis, também uma colega aí do grupo de pesquisa do Prosped, né, que é o grupo de pesquisa que eu e o Matheus fizemos, ainda fazemos parte aí, e que nos acompanhou durante a nossa formação. E o artigo, ele chama Psicologia da Arte, Fundamentos e Práticas para uma Ação Transformadora.
Eu particularmente gosto muito desse artigo, acho que ele é muito claro, ele é de fácil entendimento para quem não tem tanta familiaridade ou não estudou ainda a psicologia da arte, mas tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto. O artigo ele é dividido numa parte mais teórica, mais conceitual no início, depois ele traz como se fosse um exemplo de um estudo de caso, enfim, de uma situação que foi vivenciada na escola, como forma de ilustração aí das discussões que são feitas no capítulo. E, enfim, do artigo, desculpa, o artigo ele foi publicado na Estudos de Psicologia, né? A revista da PUC de Campinas aqui, né, do curso de pós-graduação, do programa de pós-graduação, e, enfim, então acho que é uma possibilidade legal aí para a gente começar a se aproximar, né, dessa temática da psicologia da arte. Importante dizer que o artigo foi publicado em 2018, né, então ele já tem aí 8 anos, mas é um artigo que ainda tem muitas contribuições e ainda tem muito aí para a gente pensar, e sempre vale a pena voltar nesse artigo, reler esse artigo, né? Eu faço esse movimento com alguma frequência. Então, como eu falei, a ideia não é a gente ler necessariamente o artigo inteiro, né, assim, tópico por tópico, mas eu selecionei aqui o segundo tópico, que eu acho que pode ser interessante para a gente ler em conjunto. Você vê que não é um artigo muito longo, né, um artigo só de 14 páginas, mas ele traz muita densidade teórica, conceitual, e eu acho que vale a pena aí a leitura conjunta. Então, o tópico que eu quero ler aqui com vocês, ele chama Imaginação e Emoção na Promoção do Desenvolvimento do Psiquismo, aportes da psicologia da arte, tá? Então, eu vou começar a leitura, você pode ir acompanhando, se você estiver aí no vídeo, acompanhando a gente aqui pelo YouTube, ou se você estiver no Spotify, só acompanhando por áudio também, fique tranquilo que eu vou lendo, vou pausando, e vou fazendo aqui os comentários que eu acho que são interessantes, né, para a nossa experiência aí de leitura desse artigo. Deixa eu tomar um pouco de água aqui para a gente começar. Então, vamos lá. O artigo, né, esse trecho desse artigo, ele fala o seguinte. Então, lembrando que a gente aqui está falando do contexto da psicologia da arte, principalmente do que foi proposto e sustentado pelo Vygotsky, tá? Ali na tese dele de doutorado, de um livro que foi publicado agora recentemente, novamente, né, o Psicologia da Arte. Ele foi publicado novamente pela editora Mireveja, se eu não me engano, mas enfim, vale a pena, né, caso você nunca tenha lido, é um livro muito denso, assim, de leitura, então se você tiver um grupo de estudos, um grupo de leitura conjunta também para esse livro, também vale bastante a pena. Então vamos lá, aqui nesse trecho especificamente do artigo, as autoras vão falar sobre a imaginação e a emoção, tá? E a relação que essas funções psicológicas têm com a promoção do desenvolvimento do psiquismo, né? Como que a imaginação e a emoção, aí no seu enlace, no seu funcionamento, como que elas alçam possibilidades de desenvolvimento do psiquismo, tá bom? A partir do olhar da psicologia da arte. Então elas começam falando assim: compreendida como uma linguagem que tem a sua gênese nas relações sociais e que apresenta como peculiaridade a potência de afetar os sujeitos pela via do sensível, a obra artística, por apresentar conteúdos e formas da cultura, por um lado, e por seu caráter aberto, por outro, pode promover o estranhamento da realidade, que é condição essencial para a atribuição de novos sentidos, de novos significados e sentidos em relação ao vivido. Então vamos lá, aqui já tem algumas coisas interessantes. Pensar que a obra de arte mobiliza emoções e afetos que estão no sujeito, né? Então a gente falou um pouco sobre isso aí no programa que a gente teve aqui sobre psicologia da arte também, que a gente começou a abordar esse assunto. E um outro tópico interessante é compreender a obra de arte como uma obra em aberto, que é uma obra onde o sujeito vai completar o sentido e o significado daquela obra a partir das atribuições de sentido e significado que ele consegue dar, né? Ou seja, a partir das mediações que foram realizadas aí ao longo da história de vida desse sujeito. E aí, continuando, o desenvolvimento de formas mais complexas de relação do sujeito com o mundo está condicionado às mediações que são favorecidas por suas relações concretas com a realidade. Este ensaio defende que a relação com a obra de arte pode promover esse movimento, visto que a apreciação estética pode se configurar como uma atividade mediatizada e mediatizante. Então vamos lá. O desenvolvimento de formas mais complexas de relação do sujeito com o mundo está condicionado às mediações que são favorecidas por
por suas relações concretas com a realidade. Então, a partir das relações concretas que o sujeito estabelece no mundo, né, ele cria possibilidades de desenvolvimento cada vez mais complexas, né, mais abstratas, mais complexas, com maior abstração da realidade. Esse ensaio, né, se referindo ao artigo, defende que a relação com a obra de arte pode promover esse movimento. Qual movimento? Esse movimento de tornar o processo do desenvolvimento, né, cada vez mais complexo, mais amplo, mais abstrato, né, num pensamento, não só do pensamento, mas das funções psicológicas aí, num nível mais complexo de apreensão da realidade, né. Visto que a apreciação estética pode configurar uma atividade mediatizada e mediatizante. Então, essa compreensão de mediatizada e mediatizante, elas se inspiram um pouco na proposta da Friedrich, que é uma autora que estuda o Vygotsky, também bastante conhecida, depois eu posso deixar a indicação do livro dela. E a ideia de mediatizada e mediatizante é o seguinte, é a compreensão de que as atividades do ser humano no mundo, elas são mediatizadas, no sentido de que a gente não se relaciona com o mundo de maneira direta, mas sempre mediados por algum instrumento, algum signo, né, principalmente quando a gente está falando da relação com a cultura, e mediatizante é porque na medida em que o sujeito se apropria daquele instrumento, daquele signo cultural, daquele elemento da cultura, aquele elemento não precisa estar mais necessariamente presente de maneira concreta no cotidiano e na vida dessa pessoa, tá? Porque uma vez que ele se apropria daquilo, aquilo se torna instrumento psicológico, tá? Eu acho que elas vão falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Então, a ideia é que, ao me apropriar da obra de arte, aquela obra de arte me afeta no momento em que eu estou apreciando aquela obra de arte, mas ela também me afeta depois quando eu vou embora e eu me lembro daquela obra de arte, né, quando uma música me mobiliza, né, emocionalmente de maneira intensa, ou quando eu assisto um filme e eu vou embora do filme pensando ainda no que aquele filme estava querendo dizer e como que ele pode transformar o meu olhar sobre aquela realidade. Às vezes eu já estou à noite, né, com a cabeça no travesseiro, prestes a dormir, e eu lembro da cena do filme. Então esse é um processo mediatizante, né, então ele é mediatizado porque acontece no momento em que eu entro em contato com aquele instrumento, da cultura, né, com aquele signo cultural, mas é mediatizante porque aquilo fica comigo. Então elas continuam, olha só. É mediatizada porque ao ser utilizada pelo psicólogo intencionalmente, né, o uso da arte, como narrativa que expressa a síntese histórica dos sentimentos, espírito de uma época em relação a um determinado fenômeno ou evento, atua a um só tempo sobre o eu e sobre o outro. Favorece a dialogia, né? Então, processos de diálogo, certo? Espaços coletivos, favorecimento de diálogo, por meio do compartilhamento de emoções, pensamentos e ações que decorrem das afecções produzidas pela apreciação artística da obra, e que assumem a qualidade de signo emocional comum, mediando a construção coletiva dos processos de ressignificação do cotidiano. Então aqui elas fazem a citação justamente da Friedrich, e tem aqui uma nota de rodapé sobre o signo emocional comum, né, onde elas falam, definem, né, Neves e Souza definem signo emocional comum como uma combinação de imagens e eventos que possuem uma mesma base afetiva. As autoras destacam que, para exemplificar essa ideia, Vygotsky dá como exemplo as significações histórica e culturalmente atribuídas às cores, né, e aí tem um trecho aqui em espanhol, o homem simboliza com a cor preta, a dor e o luto, e o branco a alegria, né, então o signo emocional comum, né, que o Vygotsky vai trazer é um pouco dessa ideia de que, ao entrar em contato com uma determinada obra artística, aquela obra, pelos seus elementos estéticos e pelo conteúdo que ela traz, ela tende a provocar determinadas reações emocionais nos seus espectadores, tá? Então ela traz consigo um signo emocional comum, que é um elemento da cultura, que mobiliza, agiliza no sujeito determinadas emoções, tá? E aí falando então falando aqui sobre o mediatizante, né? Então, elas falam o seguinte, e é mediatizante porque pode conferir novas qualidades às funções psicológicas superiores, por meio do desenvolvimento de formas mais complexas, criativas e autorais, de se compreender e atuar a partir de e sobre a realidade, alterando o curso e a direção da constituição dos motivos que orientam a conduta, direcionando-os para a superação e transformação coletiva das condições materiais de existência, né? Então é isso.
o nosso contato com a obra é mediatizado, né? Então, por uma série de questões, inclusive pela linguagem, pela toda a nossa história, pelos elementos da cultura que estão presentes aí na nossa história de vida e na cultura que a gente está aprendendo, que a gente está inserido, e é mediatizante porque nos transforma, né? E fica conosco. E aí isso cria a possibilidade de construção de novas realidades. Dugnani afirma que é com o advento da arte moderna e o desenvolvimento do abstracionismo no início do século XX que os estudos sobre o desenvolvimento da estética humana passam a se debruçar sobre uma questão fundamental, a relação entre a arte e a plasticidade dos processos de significação que dela decorrem. Por sua linguagem singular e basicamente representativa, as obras artísticas dos mais variados segmentos podem promover a um só tempo uma aproximação e um afastamento entre a forma e o conteúdo, entre o significado e o sentido, entre o verbal e o icônico. E é essa qualidade da obra de arte que Vygotsky considera essencial para o desenvolvimento da psicologia da arte e para o desvelamento de seu problema central, a compreensão do elo entre a imaginação e a emoção na promoção do desenvolvimento humano. Então, veja, tem uma defesa importante aqui para o Vygotsky, para a psicologia da arte, que é a arte é uma produção essencialmente humana, e ao ser uma produção essencialmente humana, produz em nós, mobiliza em nós emoções ao nos reconhecermos nesse humano genérico, né, que está produzido na arte, que está representado na arte. Contudo, há uma contradição posta na arte, que é a contradição entre forma e conteúdo, né, entre sentido e significado. Então, veja, quando um artista se propõe a representar uma determinada ideia de um determinado jeito, aquela obra, por sua estética, me afeta de uma determinada maneira. E o seu conteúdo complementa, né, vem junto com esse processo de afetação, tá? É justamente nessa contradição que pode se criar esse estranhamento, né? E aí, esse estranhamento, no momento em que, eu acho que elas vão falar aqui um pouco mais para frente, no momento em que isso me gera um estranhamento, no momento em que eu estou apreciando a obra e eu estou pensando sobre como aquilo me afeta e como eu posso, inclusive, repensar a minha própria vida, compreender os elementos que estão presentes no meu cotidiano, isso cria a possibilidade da construção de novos sentidos e significados, né? Por isso que a arte é tão potente, porque ela é capaz de afetar, né, o sujeito e mobilizar as emoções que estão nele. E aí as autoras continuam. O desenvolvimento de formas mais complexas do psiquismo condiciona-se à apreensão da totalidade, que constitui a vida e demanda o conhecimento das contradições que a constituem, certo? Então, o desenvolvimento de formas mais complexas do psiquismo, né, condiciona-se à apreensão da totalidade, que constitui a vida e demanda o conhecimento das contradições que as constituem, ou seja, compreender a realidade e as contradições que constituem a própria realidade, buscando esse caminho da totalidade. Nas inserções nas escolas, é comum ouvir de professores que os alunos não estudam porque a família não apoia, dos gestores que a escola não se transforma porque os professores são resistentes às mudanças, e dos alunos que eles não estudam porque os colegas são muito bagunceiros. Pois bem, se pensar que o desenvolvimento da consciência decorre da relação dialética entre o sujeito e a realidade, em que o primeiro comparece com as suas crenças, valores e experiências, né, então o sujeito, construindo as formas de perceber a si, aos outros e ao mundo, pode-se afirmar que essas expressões dos sujeitos reais revelam a consciência dos alunos e dos educadores em relação à escola que tem, e também a mediação, enquanto núcleos organizadores das relações nesses espaços que se orientam pela responsabilização do outro. Ou seja, né, quando a gente escuta essas falas dentro da escola, que podem ser falas mobilizadas, por exemplo, a partir da apreciação de uma determinada obra artística também, se fosse o caso, né, se a gente estivesse planejando uma intervenção dentro da escola, ali se revela a possibilidade de significação que esses sujeitos têm da própria realidade que eles estão inseridos, certo? Então ali, nessa fala se revela a percepção que eles têm da realidade, o que eles conseguem significar da realidade, né? E aí dá pra gente usar a arte para mobilizar essas reflexões e ver se essa relação também se transforma. Então, continuando. A responsabilização do outro é constantemente apontada pela literatura como uma forma de manutenção da alienação, certo? Então, há um estranhamento, né? Quando eu responsabilizo o outro por todas as mazelas e dores da minha própria vida, e eu não me coloco dentro dessa história como parte dessa relação dialética e parte dessa contradição também.
Aí elas continuam. Isso leva a se questionar se, no caso do exemplo citado, os educadores e os alunos estariam irremediavelmente alienados, cabendo a uma ação externa corrigir, entre aspas, né, sua visão e trazer luz, também entre aspas, à sua consciência. Pensa-se que não, visto que as leituras que fazem de sua realidade de fato descrevem as situações que se repetem constantemente e cotidianamente. É fato que os professores muitas vezes não contam com o apoio dos pais, como é que muitas salas são desorganizadas e que os alunos agitados dificultam a concentração daqueles que querem prestar atenção na aula. Assim como também é fato que os gestores realmente enfrentam resistências quando propõem algum novo projeto aos professores. E de modo contraditório, evidencia-se nesses exemplos que os sujeitos têm consciência das condições que vivenciam em seu dia a dia. Mas essa é uma consciência constituída no e pelo cotidiano, tomando a realidade a partir do que é, do que está explícito. E como tal, se configura com as especificidades da cotidianidade. A fragmentação, a tendência à reprodução de visões moralizantes, naturalizantes e patologizantes, e a busca pela harmonização entre forma e conteúdo na construção de explicações da vida vivida. Compreender as relações dessa perspectiva implica considerar os pontos de vista dos educadores e dos alunos como sujeitos reais e históricos, que vivenciam e configuram esse contexto, tal como ele se apresenta. E esse deve ser, portanto, o ponto de partida para qualquer ação que se pretenda realizar, certo? Então, nós partimos da realidade, é verdade, nós partimos da vivência desses sujeitos. Mas é importante a gente tomar consciência, a gente perceber nesse processo de análise, de que esses sujeitos partem do cotidiano, né, das próprias contradições do cotidiano. E aí, o que se expressa no cotidiano não é exatamente a origem, a raiz da questão, né? Mas é o que se expressa, inclusive nesse momento. Pode ser que eu apareça nesse contexto em outro momento e seja outro fenômeno que esteja se expressando. Às vezes é uma outra forma de expressar uma mesma raiz de um mesmo problema, certo? Mas é uma outra forma de expressão. Então, é importante a gente entender que o cotidiano ele tem essa característica fragmentada, a tendência à reprodução das visões moralizantes, naturalizantes e patologizantes, e a busca pela harmonização entre forma e conteúdo, né? Então, essa é a característica do cotidiano, certo? Quando a gente está no cotidiano, né, na vida vivida, a gente não tem tempo para ficar refletindo profundamente sobre as coisas, para buscar a raiz dos problemas, para entender a totalidade do fenômeno, as contradições que compõem a totalidade do fenômeno, né? Então, a perspectiva do cotidiano é fragmentada mesmo, né? Ela tende a reproduzir uma visão moralizante, que é o que está posto, certo? É o que responde à demanda do dia a dia. Aí acho que a gente consegue fazer uma relação, inclusive, com a praxis, né? Quando Paulo Freire fala que se a gente ficar só na prática e perder a teoria, a gente cai numa prática pragmática, que é essa prática característica do cotidiano. Por outro lado, se a gente ficar só na teoria e perder a prática, a gente cai no academicismo. E aí a gente também se descola da realidade, a gente não consegue responder as questões, né, as demandas vividas das pessoas na realidade. Então, é um pouco disso aqui que as autoras estão colocando. E aí elas continuam trazendo agora Spinoza. É preciso considerar também que as emoções, como constitutivas das significações que se produzem nas relações empreendidas nas práticas cotidianas, a semelhança do que ocorre com as ações e com os pensamentos, se automatizam e se cristalizam, certo? Então, as emoções no cotidiano também se automatizam e se cristalizam. Nessas ocasiões, a emoção pode se tornar senhora e assumir prevalência na mediação dos modos de relação do sujeito com a realidade, impedindo a reflexão, que é a condição primordial para a superação das paixões que levam os sujeitos a padecerem. Então é isso, né? Às vezes eu já estou com tanta raiva de uma pessoa, de um determinado contexto, que eu não consigo mais refletir sobre aquela situação. Aquela emoção se torna senhora. Às vezes é justamente isso, né? Eu nem controlo. É uma reação emocional tão intensa que me impossibilita compreender aquela realidade de outro jeito, por um outro prisma. Spinoza afirma que uma substância só pode ser transformada por outra substância de mesma natureza e que cause uma afecção maior do que a primeira. Isso permite considerar que, se são os afetos na qualidade das emoções e sentimentos cristalizados,
que estão na base da rigidez dos modos de relação na escola, a utilização de instrumentos mediadores que os coloquem em movimento e possibilitem a sua expressão pode promover a sua transformação. E como afirmado, a arte tem se mostrado potente na promoção dessas afecções e no favorecimento da ampliação da consciência dos sujeitos em relação à realidade em que estão inseridos. Então é isso, né? Se a emoção já está cristalizada dentro daquele contexto, eu preciso criar uma estratégia, nesse caso o uso da arte, para mobilizar outras emoções, para criar, forçar um espaço de reflexão conjunta, coletiva, para que outras reflexões e outros sentidos e significados possam ser atribuídos, tá bom? Compreende-se por ampliação de consciência o desenvolvimento de modos ativos e criativos de o sujeito se relacionar com a realidade, de sua implicação na produção de mudanças, no reconhecimento de suas possibilidades e limites, na ação intencional de compreender-se e inserir-se na busca do coletivo como meio de obter a força necessária para a transformação de suas condições de vida atual e futura. Trata-se, portanto, de colocar os afetos em movimento, de modo a se produzir poder de agir. Acho que isso é muito importante que elas trazem aqui, que é a compreensão do que é essa tomada de consciência, né? O que é ampliação da consciência. Então, nesse sentido aqui, é o aumento do poder de agir. A dica nessas proposições é a intencionalidade na apropriação da arte como instrumento de intervenção do psicólogo escolar que assume a perspectiva crítica. Não se trata de levar uma materialidade artística como um filme, música ou pintura, mas de mergulhar junto com a audiência nos intricados e infindáveis significados e sentidos expressos pelas formas de arte, em um movimento de apreciação que sente, perscruta, investiga e configura novos sentidos em relação ao que se sente e se vive na experiência com a obra. Ou seja, a obra de arte escolhida deve afetar os sujeitos em relação. A obra de arte escolhida deve afetar os sujeitos em relação pesquisador, psicólogo e ou educadores e alunos ali, né? De modo a romper com a lógica do cotidiano, da ação encadeada ao fato, e produzir estranheza, que impacta pelo sentir do desconhecido, E a partir desse lugar de estranhamento, a imaginação é mobilizada para que novas compreensões sejam possíveis no âmbito da emoção, do sentido e da significação e do percebido compreendido. Muito bom, né? Acho que fica muito claro que a potência, né? Não é só ir lá e passar uma obra qualquer, porque a arte pela arte vai conseguir fazer isso sozinha, mas é a maneira também como esse profissional maneja o uso dessa arte. E aqui elas estão trazendo o exemplo da escola, mas a gente pode pensar isso em diferentes contextos. Muito bem. É possível afirmar que a obra de arte, para atuar como instrumento psicológico, precisa confundir, paralisar, dificultar a percepção da realidade, produzir estranhamento. Olha lá o estranhamento que eu comentei. Deve também fazer emergir as emoções contraditórias, dificultando a atribuição de significados e a configuração de sentidos, colocando o sujeito em um estado de contemplação e reflexão. A vivência da contradição é o que promove novas significações, superando a condição anterior de sentimento e pensamento, para, incorporando-os, construir novos nexos ou relações e ampliar a compreensão da realidade. Então, essa contradição é o que a gente quer, né? Fazer emergir a contradição para fazer o fenômeno se movimentar. Para Vygotsky, a contemplação é um processo ativo, né? Então a gente pode pensar ali no momento de apreciação da obra artística. Trata-se de um momento em que o psiquismo entra em uma espécie de curto-circuito e, por consequência, inicia uma intensa atividade. O estado de contemplação não revela falta de atividade, mas, ao contrário, uma ação que tem em sua base um esforço empreendido pelo sujeito para ressignificar as emoções e pensamentos, que até então não tinham sido nele despertados, a partir da contradição que emergiu pela apreciação estética. Nesse processo, a emoção passa a se servir da imaginação para representar em imagens os afetos, sendo, portanto, vivida duas vezes e por isso chamada de coemoção. A coemoção é o elo primordial entre a imaginação e a emoção, porque permite ao sujeito ampliar as suas vivências. Ao entrar em contato com as narrativas das obras de arte, o seu repertório se amplia, porque pode experienciar algo para além da sua vida vivida, no âmbito do humano genérico. Eu não vou ficar aprofundando muito aqui, porque senão a gente vai ficar aqui muito, muito tempo, né? Então a gente pode fazer outros programas depois sobre isso. Mas é isso, né? A imaginação é fundamental para que a gente possa viver as emoções, viver outras situações que não estão diretamente presentes na nossa realidade. Isso faz com que a gente
se humanize, que a gente entre mais em contato com a produção da cultura humana. Esse movimento, elas continuam, então, esse movimento entre emoção e significação, mediado pela imaginação, que é produzido pela contemplação de uma obra de arte, promove a transformação da intensidade, da frequência e da expressão das emoções, possibilitando sua ressignificação e, em decorrência, sua transformação. A compreensão desse processo permite acesso aos motivos que estão na base das ações e pensamentos do sujeito, possibilitando intervenções que visem a transformação do seu modo de viver a realidade atual. Né? Então, mobilizar as emoções possibilita que esse sujeito perceba a sua própria realidade, vivencie a sua própria realidade, se relacione com a sua própria realidade de uma maneira diferente. O sujeito não deixa de viver a emoção, e esta não deixa de ser constitutiva do seu psiquismo, mas pode vivê-la a prazo. Então, aqui é uma citação do Yves Clos, também fica aí a recomendação de leitura. De modo contemplativo, significado e não de forma fragmentada e reativa. Vygotsky chama a atenção para o fato de que em muito difere a intensidade e expressão de uma emoção que decorre da experiência cotidiana daquela que é deflagrada pela apreciação estética. Nas palavras de Vygotsky, abre aspas, não sofro com alguém, mas sofro porque o sofrimento do outro gera motivos para que eu coloque em movimento o meu próprio sofrimento. Isso é o que Vygotsky depois vai aprofundar mais e vai falar sobre a vivência estética. Ambas as emoções são reais e concretas, a minha e a do personagem da obra. A minha vive em mim, e a do personagem da obra eu faço viver na apreciação estética, e ao mesmo tempo a emoção nela expressa põe a mim em movimento. Então a obra de arte e sua apreciação não produz emoção no sujeito que se empreende em sua leitura, mas faz a emoção de quem está nele viver, movimentar-se, tirando-a de um estado estático e fazendo-a migrar para novos modos de vida. Então veja, não é que a arte coloca uma determinada emoção em mim, mas ela mobiliza uma emoção que já está em mim, né? Justamente por esse estranhamento, por essa contradição entre estética e conteúdo. E aí, para terminar aqui esse trecho que eu queria ler com vocês, para Vygotsky, aqui a referência do Psicologia da Arte, né, 1925, é pela potência de colocar o sujeito em estado contemplativo que a vivência estética, ao incorporar e transcender a vivência cotidiana, promove o desenvolvimento de formas mais complexas de relação com o mundo, possibilitando o desenvolvimento de ações dirigidas à transformação de sua realidade. Alguns desses movimentos são apresentados no ensaio de análise desenvolvido mais adiante. Então, eu vou parar por aqui, mas é o que eu queria compartilhar, então, hoje com vocês, né? Vocês veem que eu acho que o aprofundamento, um pouco, a gente já tinha abordado um pouco esse tema, mas o aprofundamento e essa conexão de uma maneira um pouco mais clara entre a imaginação e a emoção, né? Então, a possibilidade que a imaginação tem de expressar em imagens, realizar em imagens as emoções que estão em mim, que estão sendo mobilizadas por aquela obra de arte. Isso é muito potente. Isso me coloca numa posição nova perante o mundo, né? Isso me coloca numa posição nova para que eu possa pensar os meus próprios dramas, né, os meus próprios conflitos, frente àquela realidade que está sendo expressa naquela obra artística, que pode ser um filme, uma fotografia, uma música, ou qualquer coisa que seja. Então, reside aí a potência da arte, tá? Então, eu vou parar por aqui hoje, foi muito bom, espero que você tenha gostado desse trecho que a gente leu em conjunto, dessa leitura conjunta aqui do nosso podcast. Se você gostou, por favor, deixe um comentário, deixe uma avaliação aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas, isso é muito importante para que o projeto continue, a gente se esforça muito aqui para estar aqui todas as semanas com vocês, e a gente fica muito feliz quando vocês gostam, quando vocês dão feedbacks positivos, e a gente pretende continuar aqui sempre, semanalmente, trocando essa ideia com vocês. Tá bom? É isso, gente, muito obrigado por essa semana que vem aí o Matheus já está de volta, a gente já continua o nosso trabalho em conjunto com outros convidados, outros temas, surgiram temas também, que eu acho que vale muito a pena, é sempre importante, a gente vai se organizando e atendendo o que vocês quiserem, e é isso, e a gente vai construindo esse podcast aqui em conjunto, tá bom? Obrigado e boa semana aí para vocês.